concede nesta manhã estarmos aqui na casa dele, né, de estarmos vivos nesta manhã, acordar nesta manhã, receber o presente que é esse dia, Senhor, né, e o privilégio de conhecer o Senhor, saber que nós temos um Deus, é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Se coloca de pé nesta manhã. Lamentações, capítulo 3, o verso 19, ele diz assim: Lamentações, capítulo 3, verso 19. Diz assim, o versículo 19 do capítulo 3: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente nos recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória e dar esperança. É o versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Aleluia, glória a Deus. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui nesta manhã, por Ele. Amém? Por essa graça, por essa misericórdia, podemos sentar à mesa, porque Ele nos amou de uma forma tão grande que não tem explicação. Por isso feche seus olhos, rende a Ele nesta manhã, vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Aleluia. Senhor, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor pela noite que passamos. Senhor Deus, agradecidos ao Senhor por esta manhã que acordamos e pelo privilégio, Senhor Deus, de estar nesta manhã, Senhor Deus, na Tua casa. Senhor, nós podemos ver como é grande a Tua misericórdia, como é grande a Tua graça sobre nós, Senhor, o Teu amor. Oh Deus, estamos aqui, Senhor Deus, não é de nós mesmos, não há merecimento em nós, mas é a Tua graça, é o Teu amor, Pai, que nos alcançou, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este amor. Te agradecemos, meu Deus, por Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que está aqui nesta manhã, que o Senhor conduziu a esta casa de oração. Senhor, sei que muitos gostariam de estar aqui, Senhor, mas estão impossibilitados de estar por motivo de enfermidade, por não ter locomoção, Senhor Deus, ou por estar no leito de hospital. Senhor Deus, nós somos, Pai, nesta manhã, Senhor Deus, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, Pai, que alcance, meu Deus, aqueles, Pai, que foram impossibilitados de estar aqui na Tua casa. Senhor Deus, vai de encontro, Senhor Deus, este coração, vai de encontro esta vida, Senhor Deus, que está nos
cear, para participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai, para participar do corpo, Senhor Deus, que é a família, que é a comunidade, que é a tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, receba nesta manhã, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Aplaude ao Senhor nesta manhã e receba o série de adoração e adore ao Senhor nesta manhã. Oh, Senhor Jesus, queremos a tua presença, Pai. Entre, Rei, toma o teu lugar de honra nesta manhã, Pai. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, diga: eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre, declare: Ele é o Rei. Nós abrimos, Senhor, eu abro meu coração, eu abro meu, declare, para que entre, declare isso nesta manhã. Ele é o Rei. Nós abrimos, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei Jesus. Quem é? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o O Rei da glória, 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 glória ao teu nome, Jesus. Ele governa a terra e governa os céus. O Rei que não está morto, mas ressuscitou. O inexplicável, o amado Rei, o amado, Yeshua. Irresistível foi
Oh,
Ele é o nosso galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito é acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso
tudo que ficou pra olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória ao seu nome, Senhor. Glória, 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 glória ao seu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Vou deixar a luz tudo que ficou. Deixamos. Olhe para Jesus. Olho para você. Eu dependo desse amor, do seu amor. Diga mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder, tem sim pra curar dores. Vamos proclamar a última vez, vou deixar é hoje, Senhor. Tudo que me amarra, Senhor, tudo que me prende. As minhas lamparinas estão acesas, te querendo, te desejando, te querendo, te desejando, te querendo, te desejando, Senhor. Oh Deus, Senhor, as nossas lamparinas, Pai, estão acesas, só te esperando. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Diga, é só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga, é só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. As minhas lamparinas, as minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Diga, é só bater, é só bater que eu vou abrir pra você. Diga, entrar, entrar. Diga, é só bater, é só bater que eu vou abrir.
Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, Senhor. Obrigado pelo favor da cruz. Obrigado pelo favor da mesa. Obrigada por nos chamar de filhos, não mais escravos, Senhor. Obrigado por esta manhã, que possamos ainda continuar te adorando com a nossa oferta de adoração, com os nossos dízimos, com as nossas palmas. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã. É um privilégio podermos estar com saúde, estarmos vivos, termos portas abertas para nos juntarmos nessa manhã e adorar ao Senhor. Amém? Quero falar sobre fé nessa manhã, porque dízimo e oferta é uma expressão de fé. O apóstolo Tiago, ele fala: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 35. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O que não é para abandonar? A confiança em Deus. Ela tem grande galardão. O que é galardão? Recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como que se alcança a promessa? Fazendo a vontade de Deus.
Não é fazendo a minha vontade, é fazendo a vontade de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se eu e você retroceder, Deus não se alegra em mim nem em você. E você sabe que motivos para retroceder o inimigo tem jogado na nossa frente, tem oferecido bandejas. Talvez você olhe do seu lado e veja tantas cadeiras vazias, e na sua memória venha tantas pessoas que estão marcadas para estar aqui, mas elas têm retrocedido. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, agora já estou no 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a aparecer das coisas que não aparecem. Queridos, para nós vivermos o sobrenatural, a nossa fé ela tem que ser a fé dos loucos, que confundem o mundo. O mundo está te dizendo é isso, e você está dizendo não, não é, é aquilo. Isso é fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Queridos, o meu e o seu objetivo na face dessa terra tem que ser agradar a Deus. No versículo de número 6 do 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, ontem nós mais uma vez fechamos o relatório dessa igreja, e por incrível que pareça, mais uma vez nós fechamos no vermelho. Você sabe por que essas portas elas ainda continuam abertas? Porque Deus ele é fiel, e Ele cria situações para mantê-las abertas. E ontem eu meditava, queridos, se essas portas se fecharem, porque essas portas, queridos, ela vai servir de testemunho contra muitos nas portas do inferno, que dirão: eu não tive oportunidade. E o Senhor ele vai dizer: teve. A minha palavra estava sendo pregada, as portas estavam abertas, mas você não quis ouvir. E isso também será testemunho contra você que tem se agarrado àquilo que vem nas tuas mãos,
e que não tem separado a parte que pertence a Deus, porque é a parte que pertence a Deus que mantém essas portas abertas, não é a sua parte. Deus não está te pedindo o que é seu, porque Deus não precisa de mim e de você, queridos. Mas Ele deixou na palavra dele: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. A palavra dízimo significa 10ª parte de todos os rendimentos. Ah, mas o dízimo é coisa da lei, o dízimo é para o povo de Israel. Queridos, domingo passado eu falei que o primeiro dizimista foi Abraão, e ele não tinha ordenanças, ele não tinha lei, ele teve um ato de fé, e isso se tornou justiça diante de Deus. Aí você pode me dizer: ah, mas eu estou passando por tribulação, eu estou passando por lutas. Queridos, essa semana, eu não sei se você viu, porque saiu até no jornal, essa pessoa mora no condomínio da Cristiane. Uma mãe de um autista, ela tinha 30 anos, passou mal, foi para o hospital e morreu. Aí de repente você pode dizer assim: nossa, mas por que será que aconteceu isso? Queridos, aconteceu para chamar a tua atenção e a minha atenção, que Jesus está às portas e que pode ser a minha e a sua vez a qualquer momento. Porque a mãe dessa menina, queridas, é uma serva de Deus. E hoje, queridos, se coloca no lugar dessa mãe, se coloca no lugar dessa avó, que teve que sepultar uma jovem de 30 anos, mãe de um filho autista. E eu e você, queridos, ficamos apegados a toquinhos, ficamos apegados a migalhas, a miséria. Queridos, enquanto nós estivermos apegados à miséria, seremos miseráveis. Enquanto você, querido, estiver achando que é o teu trabalho que vai te colocar numa posição melhor, você está enganado, queridos. Porque se Deus não te edificar, queridos, ninguém pode. Você pode, queridos, conquistar o mundo inteiro, e quando você acabar de conquistar a tua senha, ser chamada, e você não ter um palácio nos céus, você não ter movido o coração de Deus por fé, queridos, em todos os momentos da tua vida, não vai adiantar, queridos, nós angariarmos tesouros. Não vai adiantar, queridos, nós termos conta maravilhosas. Ou então não vai adiantar você ter uma casa top, roupas maravilhosas, se você não tiver, queridos, com a tua alma excelente diante de Deus. Se a tribulação bater na tua porta hoje e você não tiver crédito diante de Deus, porque a tribulação ela vem, queridos. Ah, mas eu sou servo de Deus. Os discípulos receberam uma ordem de Jesus: passemos para outra margem. Entraram num barco, Jesus entrou com ele, e mesmo assim a tempestade tentou afundar eles no meio do caminho. Mas eles tinham Jesus. E aí eu pergunto para você que talvez está nos vendo nessa manhã: você tem Jesus? Você tem praticado a justiça? Ou o mundo tem oferecido as bandejas, as lentilhas, e você tem aceitado? Motivos, queridos, para retroceder todos nós temos todos os dias. Mas nós olhamos para a cruz do Calvário e sabemos que um dia o Pai ofereceu o único filho dele na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o privilégio de se achegar a Ele por fé, não por prática. Porque, queridos, se nós dermos uma boa examinada na nossa vida e pararmos de olhar para a vida dos outros, nós vamos ver que nós temos tantos motivos, queridos, para não receber nada de Deus, que por mais que você tente acertar, queridos, a nossa índole ela é má. É graça, é graça. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa manhã? Por graça. Porque talvez ontem o inimigo tenha olhado e falado: vou ceifar, e Deus tenha falado: não.
Não. É por graça, queridos. Então nós não podemos, queridos, diante de tanta graça, de tanta misericórdia, permitir que o inimigo nos aprisione por coisas pequenas. Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos, queridos, nos empenhar para que essas portas elas continuem abertas, para elas servir de testemunho, queridos, contra aquele que diz que não tem oportunidade. Porque, queridos, nós não podemos fazer a parte do outro, mas a minha parte eu tenho que fazer, porque isso é crédito diante de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz: não é a tua oferta que eu quero, o que me alegra é ver o crédito que a tua oferta produz. Não é a tua 10ª parte, queridos, que Deus precisa. O que Deus precisa é ver em você uma fé que confia nele e que dá a 10ª parte, não porque te mandaram, não, é porque você confia, é porque você é dependente de Deus, não é dependente do mundo. Se coloque de pé nessa manhã. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Lamentamos e choramos, Pai, por aqueles que têm se deixado prender pelo mundo, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas aflições. Lamentamos por aqueles que estão nessa manhã no leito de enfermidade, que não estão aqui, Pai, porque estão enfermos. Senhor, como é difícil passar pela enfermidade do corpo, Pai, pela enfermidade de alma. Como é difícil, Pai, padecer dores no nosso corpo, na nossa alma. Nessa manhã nós clamamos, Pai, por aqueles que estão em lutas, em dificuldade. Clamamos por esse filho, Pai, que perdeu a sua mãe, por os filhos que perderam as suas mães, pelas mães que perderam seus filhos, pelos pais que estão presos pela droga, pelo vício, pelo pecado, que deixaram de ser pai, de ser mãe, porque o mundo os aprisionou. Nós clamamos nessa manhã, Pai. Nós queríamos nessa manhã oferecer muito mais a Ti, mas oferecemos o nosso dízimo, a nossa oferta e o nosso clamor. Oferecemos o nosso temor diante de Ti, Senhor, porque nós estamos no mundo e o Senhor sabe que o mundo jaz no maligno. O Senhor sabe, o Teu próprio Filho veio aqui, Ele sabe, na própria carne, as dificuldades que aí está no mundo. Por isso, Pai, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Tira a infidelidade do nosso coração, tira os comichões dos ouvidos, Pai, que ensina tantas coisas erradas. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. Tem misericórdia, Pai, mantém essas portas abertas por amor ao Teu nome, porque eu sei que essas portas servirão de testemunho no grande dia. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que um dia aceitaram a Ti, mas estão afastados, Pai. Tem de misericórdia. Recebe nessa manhã a nossa oferta. Alcança, Pai, os nossos filhos, os nossos familiares. Senhor, como a oferta de Abel foi aceitável a Ti, que as nossas ofertas nessa manhã sejam aceitáveis ao Senhor. Recebe, Pai, diante do Teu trono as ofertas daqueles que mandaram Pix, que estão no banco,
as ofertas daqueles que vão trazer aqui na frente, que seja o Senhor a atentar, Pai querido, para cada um nessa manhã. Muda a nossa história por amor ao Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você também que fez o seu dízimo pelo Pix, vem aqui nessa manhã receber uma unção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, e queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos ouvir a palavra, continuar abrindo o coração, recebendo o Senhor, que Ele tem derramado sobre nossa vida nesta manhã, amém? Amém, queridos? Deus já tem falado muito ao nosso coração, amém? Oh, glória a Deus, né? Então, vamos ouvir, guardar, praticar, amém? A palavra do Senhor, né? Sermos obedientes à voz do nosso Deus. Essa palavra é a palavra de Deus, é ensinamento, né? Direcionamento para a nossa vida, uma vida de vitória, de fé, de eternidade. Então vamos, coloca de pé mais uma vez, vamos orar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, como já podemos sentir que o Senhor, Pai querido, está neste lugar. O Senhor está nessa casa, Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem, Pai, derramado sobre as nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela seja, Senhor, remédio para a nossa alma. Senhor Deus, cura, Senhor Deus, para as feridas. Senhor, restauração, Pai, alimento. Oh Deus, essa vida em nossa vida, que é a Tua vida, Senhor. Senhor, continue ministrando, falando, Pai, nos nossos corações. Tira a distração, as preocupações, Senhor Deus. Tudo que nós queremos agora, como Maria, é estar aos Teus pés, Senhor, ouvindo de Ti, recebendo o Senhor, Pai. Pai, desfrutando dessa rica oportunidade. Continue falando, Pai. Ministra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, o capítulo 10. A Dai vai projetar para nós o verso 37. 10, 37. Amém? 10, 37. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo? 1, 3, 1, 2, 3.
quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Agora vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, o verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 14, o verso 26. Amém? Todos acharam, né? Está aqui também na projeção. Vamos ler todos juntos também. 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer quem? Seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, não podem ser meus discípulos. Amém? 14, 26, né? Não pode, acho que faltou um pedacinho. Lá. Irmãs, e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Amém? Então você vê que já, né? Pai, mãe, agora, né? Filhos, irmãs, irmãos e a própria vida, né? Não pode ser meu discípulo. Pode sentar. E agora a Dai vai projetar para nós Gênesis 22. O Senhor nos traz nesta manhã, queridos, para a gente analisar a nossa vida. O primeiro mandamento que o Senhor nos deu foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então Deus, ele, desde os mandamentos, né, a gente vê que Deus, ele quer ser o primeiro em nossa vida. Em todo o tempo, ele quer ser o primeiro, ele tem que ser o primeiro em nossa vida, acima de tudo, de todos e qualquer coisa em nossa vida. Mas às vezes, amados, nos pegamos, né, como Deus nos abençoa, Deus nos dá bênçãos sobre a nossa vida. Ele nos coloca numa família, né? Ele viu que Adão queria uma esposa, deu uma esposa, depois veio os filhos, né? E assim por diante. Hoje a gente vê a família, a instituição de Deus, sim, né? Criação de Deus, está no coração de Deus, a família. E Deus nos abençoa, né? Coloca o cônjuge ao nosso lado, nos dá filhos, né? Nos abençoa com o teto, né? Seja próprio ou alugado. Deus nos abençoa com o trabalho, né? E Deus nos abençoa com tantas coisas. Mas como às vezes nós nos pegamos deixando o Criador pela criatura. O quantas vezes nós deixamos, né, Deus às vezes por último, né? E nos apegamos às outras coisas. Nos apegamos a pessoas, a coisas, a bens, né? E às vezes isso se torna o quê? Prioridade em nossa vida. Deus deixa de ser o primeiro e nós colocamos outras prioridades em nossa vida. E aquilo que a gente prioriza, aquilo que está em primeiro lugar em nossa vida, é aquilo que nós vamos investir nela. Por exemplo, se é a nossa própria vida, às vezes a gente começa a cuidar, né? Tanto, não é que tem que descuidar, não, tem que cuidar, né? Mas não tem que ser em primeiro lugar. Nós não podemos começar a cultuar a nossa vida, cultuar o nosso corpo, que às vezes a gente vê, né, por aí, a gente vê, né, a pessoa às vezes começa a investir nela mesmo, buscar os interesses dela, a vontade dela, cuidar da vida dela, cuidar do corpo dela e deixa Deus. Aí não tem mais tempo para Deus, mas tem tempo para cuidar do corpo, da estética, não é? Tá num salão de beleza, né? Que às vezes fica 3 horas, né? Química aí, às vezes até 4 horas, às vezes até meio-dia ou o dia inteiro, né? Numa academia, quanto tempo às vezes gasta numa academia?
Não é verdade? E às vezes a pessoa está cultuando ela mesma, cultuando o corpo e deixando de cultuar a Deus, de colocar Deus em prioridade. Quantas vezes nós colocamos, né, o cônjuge em primeiro lugar em nossas vidas, colocamos filhos, colocamos, né, a casa em primeiro lugar, não tem tempo, eu tenho que cuidar das minhas coisas, né, como o Senhor naquelas bodas, né, chamou e falou, não, deixa eu cuidar da minha casa, deixa eu cuidar do meu campo, deixa eu cuidar dos meus bois. A gente começa a colocar coisas no lugar de Deus e Deus começa a ficar com o que sobra, ou às vezes nem sobra, porque o inimigo faz não sobrar tempo, né? E essas coisas começam a tomar tempo em nossas vidas. E a Bíblia está dizendo aqui: quem ama pai, mãe, irmãos, filhos, né, casa, bens mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes nós levantamos coisas em nossas vidas, né, e colocamos no lugar do Senhor. E nesta manhã, o que o Senhor fala conosco? Será que nesta manhã nós temos algo para entregar para Deus, confiar em Deus e colocar Deus em prioridade em nossas vidas? Porque é tudo sutilmente, né? É tudo sutilmente. Não, Deus está em primeiro lugar. Mas o que nós estamos gastando mais tempo? O que nós estamos investindo? Tempo, dinheiro, né? Colocando a nossa vida, colocando todo o nosso tempo, né? Colocando prioridades em nossa vida. Não podemos deixar, mas isso é lista de prioridade. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, ministério em quarto lugar. Então a gente vai, né, a igreja, Deus, família, né, família, ministério, né, amigos, e a gente às vezes inverte as prioridades. E o Senhor, Ele nos mostra nessa palavra, me chamou nessa palavra de Gênesis capítulo 22, quando o Senhor chama, né, Abraão, faz promessa para Abraão e fala para Abraão: olha, Abraão, o seu sonho, o seu desejo, né, Deus conhece o coração. Amém, queridos? Amém? Deus conhece a sua vida, Deus conhece os seus sentimentos, sabe o que você deseja. Deus sabia o desejo de Abraão e Sarai, né? de ter filho, de ter família. Deus sabia do desejo do coração. Deus conhece também, né, nossos desejos, nossas necessidades, nossos sonhos. E Ele quer, como Pai, nos abençoar, dar bênção sobre a nossa vida. Mas Ele não quer que essas bênçãos se tornem em primeiro lugar em nossas vidas. Ele não quer que essas coisas tomem o lugar dele, o tempo dele em nossa vida, como muitas vezes nós fazemos. E Ele sabia o coração de Abraão, de Sara, né, de ser mãe, de ser pai, de ter filhos. E Deus chama Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e lhe te farei próspero, grande, né? Você vai ter famílias, e te abençoarei grandemente, te multiplicarei grandemente, a sua descendência será como as areias, né, da praia, do mar. E assim Deus faz grandes promessas para Abraão. E Abraão, ele ouve a voz do Senhor, ele sai em direção, né, do que ele não sabia, mas cria. Ele cria. Então ele toma uma decisão de fé e ele sai. E ali nós vemos os acontecimentos na vida de Abraão. E lá na frente Deus abençoou Abraão com 2 filhos, né? Ismael e depois Isaac. Ismael e Isaac. Aí nós vamos na palavra, né? Na palavra de Gênesis capítulo 22. Deus abençoa Abraão com filhos. Deus dá filhos para ele, né? Como Deus tem nos abençoado, né? Como Deus tem derramado sobre a nossa vida. Mas eu quero chamar nossa atenção nesta manhã para analisar, né, que se nós não temos colocado prioridades em outras coisas. Vamos lá, aconteceu depois dessas coisas que proveu Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Para aí, tá? Pode voltar. Nós vamos dar uma parada aqui. Tem como voltar o versículo? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Opa, peraí. Como assim? Ele não tinha Ismael? Hã?
Abraão não tinha Ismael. Ismael não veio primeiro, né, que Sara precipitou, né, ali naquele desespero, né, de ter filho, deu a sua serva para Abraão e teve Ismael. E agora a palavra diz: toma o teu filho, o teu único. Ah, mas a Bíblia está dizendo? Não. O que Deus está dizendo aqui? Que naquele momento era o que Abraão tinha no coração. Porque quando a pessoa coloca, né, a bênção no lugar de Deus, aquilo que ela começa a pensar, é aquilo que ela coloca no coração, é aquilo que ela começa a investir tempo, é aquilo que ela começa a investir dinheiro, é aquilo que ela começa a não enxergar mais nada, nem mais ninguém. Então, quando a palavra diz aqui: pega o teu filho, o teu único filho, ele tinha Ismael, mas naquele momento Isaac tomou o lugar. Era o único filho, era o único que ele tinha. E nessa tradução ele está dizendo: a quem amas. E a outra tradução vai dizer que você tanto ama. Em algumas traduções vai dizer isso, né? Que você mais ama, ou que você tanto ama, né? Então naquele momento nós vemos que Isaac passou, né, ali na vida de Abraão. Era uma bênção, gente, era uma espera, né? Era algo que ele sonhava, ele com Sara, né, gerar filho, ter uma descendência, né? E ali Isaac chega. Primeiro, né, ali começa aquela contenda entre as crianças. Sara fala: não, né, eu quero que Isaac aqui não seja perturbado. Manda, né, a concubina embora com esse filho Ismael, né? Manda embora que eu quero só Isaac aqui. Olha só, né? E Abraão ouve a voz de Deus, fala: não, pode mandar, porque também vou abençoar Ismael, né? E ficou só Isaac. Mas agora a Bíblia está dizendo: o teu filho, o teu único filho, a quem mais amo. Será que nós não temos colocado coisas no lugar de Deus, que nós temos tirado a atenção do Senhor? O tempo de Deus, aquilo passa a ser prioridade. Tudo envolve, eu penso em Deus, mas tudo envolve aquela pessoa, tudo envolve aquilo que Deus colocou na nossa vida, a bênção. Será que às vezes nós não, como diz aqui, aquele que ama pai, mãe, filhos, filhas, né, esposa, né, mais do que a mim, casas, alguma tradução fala também casas, bens, mais do que a mim, não é digno de mim? Será que tem coisas que não tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas? Em primeiro lugar, aquilo que nós temos pensado, gastado tempo, pode passar, né? Então aqui Deus pede, né, Isaac para Abraão: vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas. Quer dizer, agora você vai entregar. Eu te dei a bênção, eu te dei o filho, agora eu quero ele. Você vai lá e vai sacrificá-lo a mim, vai entregar para mim. Pode passar, que eu te direi. Pode ir no lugar que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui, amados, nós vemos, né, Abraão é o pai da fé, né, um homem de fé, né? E lançou, né, a Deus pela fé, porque quando Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, já foi uma atitude de fé, porque Deus não mostrou o lugar que ele iria, ele saiu pela fé, né? Ele estava caminhando pela fé, ele estava vivendo pela fé, um homem de fé, né? Mas mesmo às vezes nós sendo homens de fé, mulheres de fé, amados, às vezes nós somos distraídos com coisas, ou situações, ou pessoas, né? Ou com a bênção, ficamos vislumbrados às vezes com aquilo que Deus tem para nós, que Deus dá para nós, né? Mas aqui Abraão nos mostra ele caminhando por fé, porque quando Deus
Deus diz: dá o seu filho, o seu único filho que você mais ama, o que você tanto ama, entregue a mim. Abraão fala: Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Deus chama a atenção dele, Deus traz, a memória dele. Deus, às vezes, amado, quer nos trazer nesta manhã dizendo: o que tem te distraído? O que tem tomado o meu lugar? Será que tem Isaques em nossa vida que nós colocamos como único? Único. É o único filho. Tem até mais filhos, mas esse, o que eu penso é o que eu cuido, ali, e a gente às vezes prioriza filhos, prioriza casa, prioriza esposa, namorado, namorada, e aquilo se torna, vislumbra os nossos olhos e a nossa atenção passa. Mas Deus chama a atenção, porque Ele nos ama, e Ele quer que a gente continue caminhando em fé. E Abraão fala: Deus, é teu, eu dou Isaque. Ele pega Isaque. Eu fico pensando, ali quando Deus pede a Abraão, porque era o hábito, e o costume deles, e era também, como que a palavra do Senhor já tinha ordenado o sacrifício, como era feito o sacrifício. E Abraão, ele era um homem que fazia sacrifício a Deus, porque no povo de Israel eles faziam sacrifício ao Senhor. E para fazer o sacrifício havia toda uma preparação. Por exemplo, hoje você veio para o culto de Santa Ceia, você levantou cedo, como não é de costume, porque nos outros domingos não tem culto de manhã, não é verdade? Você colocou a sua roupa de vir para a igreja, Aí a pessoa já começa a observar, ela vai para a igreja, ela está se arrumando, de manhã, uma hora dessa, vai para a igreja, não é verdade? E a nossa família já começa a perceber que é o dia de ir na igreja, que está na hora de ir para a igreja, que nós vamos cultuar ao Senhor. Então a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, eles sabem disso, eles percebem, porque eles estão vendo você levantar, no domingo de manhã, se arrumar, se aprontar, fazer os preparativos para vir. Quando Deus pede o sacrifício para Abraão, não tinha como ele esconder, porque tinha uma preparação para o sacrifício. Tinha uma preparação, tinha que separar a lenha, tinha que cortar a lenha, tinha que preparar, ali o fogo, tinha que preparar o lugar, tinha que preparar o cordeiro, Então não tinha como Abraão sair escondido da mulher dele. E creio também que ele não iria mentir também, falar assim: não, vou levar um cordeirinho escondido aqui, porque se ela perguntar, cadê o sacrifício, cadê, Então ele tinha que falar para a mulher dele, compartilhar com ela, a mãe, que ele iria levar Isaque, que Deus tinha pedido. Olha só, ele tinha que preparar tudo, e ele saiu com Isaque, os dois moços, e ele vai para onde Deus havia mostrado, o Monte Moriá. Ele enxerga ali o monte, e chega no pé do monte para subir, para fazer o sacrifício. Ele pega ali a lenha, ele pega o cutelo, ele pega, o fogo, e ele pega Isaque e sobe. E até então, Isaque subindo ali, já era um rapazinho, e ele sabia que o pai, sempre fazia, o sacrifício. Então ele sabia que era a preparação, que ia para ter um sacrifício, ia fazer, o sacrifício ao Senhor. Então Isaque já estava sendo ensinado, como a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho, no caminho. Isaque estava ensinando sempre Isaque, porque quando chega ali ele diz, atitude de fé de Abraão para os moços: ficai-vos aqui, e eu vou subir ali. Quando adorarmos, nós voltaremos. Analisa a palavra: nós tornaremos a vós. Noutra tradução, nós voltaremos a vós, Então nós tornaremos a vós. Era uma ação de fé. Ele não iria sacrificar Isaque, ia deixar Isaque no sacrifício, Mas Abraão vivia pela fé. Ele sabia que era uma bênção que Deus deu, que Deus tinha que estar em prioridade na vida dele, que Deus tinha que ser o primeiro na vida dele. Nada podia tomar o lugar de Deus na vida dele, mas ele tinha certeza que era uma bênção que Deus deu. Então nós tornaremos a vós. Ele sabia que era uma bênção de Deus, e ele estava entregando para Deus, mas que Deus, ele poderia ressuscitar se ele morresse. Deus poderia, fazer, algo, mas ele estava crendo que eles tornariam. Ele não está falando eu voltarei, nós tornaremos. Ele está falando, ele
Isaque. Subiu Abraão e Isaque no monte, né? Então nós tornaremos. Pode continuar, né? E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque o seu filho, né? Então olha só, pôs sobre o filho, né? Isaque estava levando. Ele tomou o fogo e o cutelo. Então Abraão estava levando o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Então, amados, nós vimos essa palavra, prioridade, Deus em primeiro lugar, acima de tudo em nossa vida, dos filhos, casa, tudo. Nós vemos a ação de fé de Abraão, aprendemos com Abraão na ação de fé, né? Viver pela fé, né? A atitude de fé de Abraão, né? De entregar o seu filho. E agora a gente vê que ele realmente ensinava a Isaque o sacrifício, porque Isaque sabia que estava faltando alguma coisa para o sacrifício. Está aqui a lenha, está aqui, né? A lenha, está tudo aqui preparado, o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Ele sabia que não tinha sacrifício sem o cordeiro. Tinha que sacrificar o cordeiro, tinha que ter um cordeiro para o holocausto. Então ele estava perguntando: cadê o cordeiro para o holocausto? Ensina, passa para os seus filhos o que você aprendeu, né? Mostra, né? Pega na mão, direciona, leva. Pode continuar, Dai. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Vamos ler todos juntos? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Para si. Entenda essa palavra. Para quem nós fazemos? Para quem é o sacrifício? Para quem nós cultuamos? Para quem nós entregamos adoração? Para quem nós entregamos esse culto? Para quem é o sacrifício? A irmã Zefa mesmo aqui já falou da oferta, do dízimo, que muitos acham assim: eu levo o dízimo para dar para pastor, é para o pastor, é para pastor, é para a igreja. Não, tudo que nós fazemos, amados, tudo que nós entregamos, oferecemos ao Senhor em oferta, né? O culto, a adoração, né? Tudo que nós fazemos é para quem? Abraão tinha essa convicção, né? O sacrifício, o cordeiro era o Senhor. Então ele não está falando aqui: Deus proverá para nós o cordeiro, Deus proverá para mim o cordeiro, Deus proverá para ti o cordeiro. Deus proverá para ele o cordeiro, para si. Quando fala para si, já estava aqui, amado, né, mostrando Abraão pela fé. O homem de fé, ele já estava vislumbrando, vivendo, enxergando lá na frente quem é o cordeiro de Deus. Quem que é o cordeiro que Deus preparou? Quem que é o cordeiro que Deus disse: o cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Você pode entender nesta manhã por que você está aqui nesta manhã de Santa Ceia? Por que você está aqui para cear? Por que você está aqui hoje para participar do corpo e do sangue? Porque o cordeiro já foi preparado, o cordeiro já foi imolado, o cordeiro foi sacrificado, o cordeiro já foi naquele madeiro morto, mas ressuscitou. Então Deus já proveu o cordeiro. Por isso estamos aqui nesta manhã, pelo cordeiro de Deus.
de Deus, Jesus, né, o Cordeiro de Deus, ele preparou o holocausto. Mas vamos continuar. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Deus prepara para si o cordeiro, meu filho, e assim caminharam juntos e chegaram no lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar, né, como era feito o altar para o sacrifício, e pôs em ordem a lenha. Arrumou, né, o altar, colocou a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ele pega Isaque, o rapazinho, né, coloca agora em cima da lenha do holocausto, para entregar para Deus. Ele entrega Isaque, ele, né, tem essa atitude de fé, de decisão. Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida, eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu Te amo mais do que Sara, eu Te amo mais do que Isaque, eu Te amo mais que Ismael, eu Te amo mais que tudo, mais que os bens que o Senhor me deu, mais que as propriedades que o Senhor me deu, porque Deus fez de Abraão, né, um homem próspero e rico. Eu Te amo mais que tudo isso. Ele coloca sobre a lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Amém, queridos? Eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos passar. Então levantou Abraão seus olhos e eis que viu um carneiro. Um carneiro detrás dele. Ele viu um carneiro atrás dele. Vamos entender essa palavra, queridos, porque veja bem, Deus, ele olha para Abraão e viu que Abraão estava colocando Isaque no sacrifício como Deus pediu, e Deus viu que ele realmente iria sacrificar Isaque. Ele realmente entregaria e sacrificaria. Mas o anjo bradou e disse: Abraão, não faça isso, não estenda as tuas mãos, porque agora eu sei. Foi uma prova de fé, uma prova, né, de amor, de obediência, né, que Deus ali prova Abraão na sua fé. Deus prova Abraão na sua obediência, no seu amor. Agora eu sei que você teme a Deus e ama mais que tudo. Tem uma tradução que eu lia também, né, da Bíblia Viva, né? Ele falava: você me ama, agora eu sei que você me ama mais que tudo, né? Mais que todas as coisas. Então você vê assim que Abraão realmente, né, se colocou ali para sacrificar Isaque. Será que tem alguma coisa que Deus pode nos pedir nesta manhã e nós estaremos dispostos a entregar? O que Deus nesta manhã olha para a nossa vida e que às vezes na distração da caminhada, da correria, né, das turbulências, de tantas coisas que nós vivemos nos dias a dia, talvez nos distraímos e aquilo tornou-se, né, no lugar de Deus. A bênção tomou o lugar do abençoador. Que Deus nos pede nesta manhã. Alguém que você pensa assim, diz assim: não, sem isso eu não vivo, ou sem esse eu não vivo, né, eu dependo disso. Quando a gente começa a dizer: eu dependo desse, eu dependo disso, eu não vivo sem isso, é porque aquilo já está tomando lugar em nossas vidas. Amado, nós podemos viver sem qualquer coisa nessa vida.
Nós podemos perder tudo, como tem uma canção que diz: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Eu posso viver sem tudo ou sem ninguém, mas eu não posso viver sem Deus. Sem Deus. Mas quando a gente começa a pegar em coisas, dizendo assim: não, ai, se eu não tiver isso, ai meu Deus, se eu não tiver essa, se eu não tiver aquilo, ai, se eu, sem ela eu não vivo, sem ele eu não vivo, eu dependo disso, e viver em função disso, e aquilo te torna presa. E aquilo que Deus está te pedindo nessa manhã, aquilo que tornou único na sua vida, tornou único primeiro. Então Abraão entrega. Mas aqui nós vemos essa palavra, para nós concluirmos aqui essa palavra, Abraão ali levando o seu filho para o local, se ele sabia que tinha que ter um animal para o sacrifício. Então Isaac, ele pergunta: Deus, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Deus proverá para si, para ele o cordeiro. Então já estava prenunciando Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Estava anunciando o sacrifício que Deus iria dar ao seu único filho, Jesus Cristo, por amor às nossas vidas, por amor a nós, não só por Isaac ou por Abraão, por Sarai, mas por mim, por você, pela sua casa, pela sua família. Deus entregaria o seu filho único, que seria o cordeiro para o sacrifício da humanidade. Deus proverá para si um cordeiro. Então Abraão já estava apontando lá para o Novo Testamento, estava ali já apontando para a promessa de Deus, de salvação, de redenção, de perdão dos nossos pecados. Mas ali para Isaac, Deus mostra para Abraão agora: no lugar de Isaac você vai sacrificar o carneiro. Não era o cordeiro, era o carneiro. Mas não tem diferença? Tem muitas diferenças. Não é só por ser um animal, por ter sangue que ia derramar sobre o holocausto. Mas ali no Velho Testamento, quando era sacrificado um animal, quando era feito um sacrifício de animal, amados, era como uma cobertura, como uma proteção, sobre o pecado, O carneiro é expiação. Expiação, diga comigo: o cordeiro é expiação. O que é expiação? Expiação é remover e cobrir. Cobrir. O sacrifício do Velho Testamento era uma cobertura, porque a promessa ela se cumpriria no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo. Então todo o sacrifício que era feito era uma cobertura para o povo de Israel. Quando eles confessavam os seus pecados, quando eles rendiam a Deus pelos seus pecados, confessavam os seus pecados, reconheciam os seus pecados, o sacerdote levava o animal, sacrificava o animal. Aquilo era uma cobertura, era uma expiação pelo pecado do povo. Mas aí, quando nós vemos Deus proverá para si um cordeiro, aí nós vemos em Jesus Cristo o Cordeiro de Deus. O cordeiro, não o carneiro. Jesus é o cordeiro. O cordeiro, ele já é a remissão. Diga: cordeiro é a remissão. O carneiro é a cobertura, protegia, cobria, mas não perdoava, não tinha aquela remissão dos pecados. A remissão dos pecados, ela veio através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pela nossa vida. Você pode entender nesta manhã que Deus ele não vai vir aqui colocar uma cobertura sobre os nossos pecados. Deus ele não vem aqui para cobrir os nossos pecados,
para remover, cobrir os nossos pecados. Não, querido. Através de Jesus Cristo nós somos remidos. Remidos. A remissão dos pecados é o perdão dos pecados. É a abolição do pecado, é tirar o pecado, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Então, em Jesus Cristo, o Cordeiro, Abraão pegou o carneiro que estava amarrado pelo chifre, sacrificou, né? E levou Isaac, como ele havia tido uma atitude de fé, né? Priorizando Deus na vida dele em primeiro lugar, né? Colocando ali Deus em primeiro lugar. Mas ele sabia que ali era o carneiro, o que iria de vir para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados, remir os nossos pecados. Era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então hoje nós estamos diante da mesa, porque Deus, ele preparou o Cordeiro. Deus entregou o Cordeiro. Deus Pai sacrificou o Cordeiro. Jesus Cristo, querido, foi morto naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Era para nós estarmos naquela cruz. Ele tomou a minha cruz, ele tomou o meu lugar, como nós cantamos aqui nesta manhã. Ele tomou a nossa cruz, ele morreu a nossa morte, para hoje de manhã estarmos aqui vivos. E mais ainda, para perdoar os nossos pecados, para redimir, para fazer remissão, perdão, abolição, acabar, tirar. Ele tira o pecado das nossas vidas quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos os nossos pecados, a palavra do Senhor diz que Ele lança no mar do esquecimento para nunca mais lembrar, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então nesta manhã você pode, receber, a remissão. Você pode receber o perdão. Então a ceia não é para nos afastar de Deus. Quantas pessoas falam assim: eu pequei, eu não posso tomar da ceia. Amados, não é porque você pecou que você não pode tomar da ceia. É se você não quer arrepender do seu pecado que você não pode tomar da ceia. Agora, se você pecou, está arrependido do seu pecado, você confessa o seu pecado, Ele perdoa os nossos pecados, Ele apaga os nossos pecados. Então quando a pessoa fala: eu não vou tomar ceia porque eu não estou conversando com fulano, mas você quer conversar com fulano, então vem para a ceia, tomar ceia. Eu estou magoado com fulano e não vou tomar ceia. Você vai perdoar seu irmão, vem tomar da ceia. Porque a ceia, querido, era para perdoar, O Cordeiro de Deus é para purificar, perdoar, remir os nossos pecados. Não pode a pessoa dizer assim: não, eu pequei, estou pecando e vou continuar pecando, então não toma ceia. Mas se você pecou, arrependeu, reconheceu o seu erro, teve consciência do seu pecado e quer abandonar o seu pecado, participe da ceia, porque a ceia é união com Deus, é remissão, é perdão, é justificação, é a graça, é o amor de Deus. Então não é eu, nem os diáconos que vai proibir você de tomar ceia. A ceia vai passar para todos nós. Mas se você está arrependido, se você quer mudar de vida, mas eu não consigo, Deus precisa me ajudar porque eu quero, Ele vai te ajudar. Toma uma atitude de fé. Deus, eu não quero viver essa vida de pecado, eu não quero continuar pecando. Eu sei que esse pecado me leva para a perdição, me leva para longe do Senhor, me leva para a morte eterna, me leva para a condenação do inferno. Eu quero sair disso, Deus. Eu não quero viver no pecado. Eu quero todos os meses participar da ceia do corpo do Senhor. Então, amados, eu convido você a sentar na mesa, participar do corpo e do sangue do Senhor, porque Ele foi sacrificado em nosso lugar. Deus preparou para si o Cordeiro e deu para nós a graça de sermos perdoados e justificados no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo.
Amém? Então nesta manhã, curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar todos que vão estar servindo a ceia. Quero convidar a pastora Silvana, a pastora Giovanice. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Analisa o teu coração, a tua vida. Talvez você diz: eu não posso tomar dessa ceia, eu estou pecando. Eu cantarei. Mas você quer ir para o céu? Você quer participar da ceia lá no céu, nas bodas do Cordeiro? Lá eu quero, aqui eu não posso. Se você não puder aqui, você não vai poder lá. Oh, amado, amada, Todo tempo tu és tão. os prazeres são passageiros. Esse mundo é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Deus, Ele quer tomar o centro da nossa vida, Da bondade de a Deus. prioridade em nossa vida, o primeiro lugar em nossa vida. Talvez você pode dizer: eu não vivo sem isso. Você vive sem isso, você não vive sem Deus. Eu não vivo sem aquela pessoa, você vive sem essa pessoa, você não vive sem Deus. Tua presença Porque sem Ele é morte, e morte eterna. eu sei que és meu Pai. Nós podemos viver sem coisas deste mundo, nós não podemos viver sem o Senhor. Eu vivo na Não podemos viver sem Jesus. de Deus. És fiel em todo tempo. Pode servir. Segura na sua mão Tu és essa partícula de pão, tão bom. esse cálice do suco da videira. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pode subir o ministério de louvor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Jesus. Segura agora essa partícula de pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graça e disse: comei, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. É uma promessa do Senhor, querido. Fazei isso até que eu venha. Porque quando nós comemos deste pão, anunciamos a morte dele. Fazer em memória do Senhor, lembrarmos que o Cordeiro foi sacrificado pelos nossos pecados. O Cordeiro foi imolado pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que nos perdoa. Ele apaga as nossas transgressões. Aleluia, oremos. Senhor, nesta manhã, Pai, nós sentamos nesta
você disse, esse cálice é o Novo Testamento. Testamento é uma herança deixada. Só se recebe herança quando a pessoa morre, ela deixa uma herança. O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos deixar uma herança. E nós podemos desfrutar desta herança que Ele nos deixou. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Pela fé, pela nossa obediência, pela nossa entrega, desfruta dos benefícios do Calvário. Seja filho de Deus, filha de Deus, amado. Querido, a palavra do Senhor diz: todos quantos creram, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, é saber o que crê no seu nome. Deus, Ele quer te fazer filho e filha. Seja um filho, participante do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para receber os benefícios, a herança, todos os benefícios do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nesta manhã estamos, Senhor, aqui em memória do Senhor, pois assim diz a Tua palavra, Senhor, que em memória do Senhor, que aqui estamos, Senhor, unidos e reunidos na Tua presença, para lembrarmos, Pai, do sacrifício, Senhor, que foi feito por amor a cada um de nós. O Senhor foi feito como holocausto, Pai, para que nós pudéssemos ter vida hoje. O Senhor verteu o Teu sangue naquela cruz, o Calvário, Senhor, por amor a cada um de nós. Ó Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor deu o Seu único Filho, Senhor, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E nós, Senhor, recebemos o melhor do Senhor em nossas vidas. O Senhor deu o melhor por cada um de nós, e nós queremos apresentar diante do Teu altar, Pai, cada cálice, Senhor, aqui que representa o Teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Cada gota desse sangue, Senhor, foi por amor ao pecador, para que hoje pudéssemos ser livres, para que hoje pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos ter o Teu perdão. Foi por Tua graça, Senhor, foi por Tua graça, e é por Tua graça que aqui estamos, Senhor, nesta manhã, para lembrarmos, Pai, do sacrifício, para lembrarmos, Pai, que o Cordeiro foi entregue por amor ao pecador. E por isso aqui estamos, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, Pai, mas o Senhor nos amou, Senhor. O Senhor nos amou para que hoje pudéssemos estar livres, ter vida e vida no Ti, ó Deus, vida no Senhor. Por isso aqui estamos, Senhor, para aqui, Senhor, lembrarmos do Teu sacrifício, do sacrifício vivo, aleluia, do sacrifício da cruz. Pai, cada gota daquele sangue, Senhor, representava, Senhor, o amor ao pecador. E é por isso que aqui estamos, Pai. Nós queremos, Pai, lembrarmos a cada dia desse sacrifício, pois o holocausto, Senhor, o sacrifício foi feito, e nós aqui estamos, Senhor, livres para Te adorar. Que a cada dia o Senhor venha nos lembrar, que o Senhor não permita que venhamos esquecer desse sacrifício, que o Senhor não permita que venhamos esquecer desse amor incondicional, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro. E aqui estamos, Pai, para Te agradecer, para Te rendermos graças. E através desse ato, Senhor, nós queremos ser purificados, sarados e transformados por Ti a cada dia. Que nós possamos ser, meu Deus, abençoados a cada dia, Senhor, por Ti, ó Pai, porque sabemos, Pai, que em Ti podemos todas as coisas. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Tomamos todos. O Senhor Jesus disse: esse é o Novo Testamento. Então tome, receba. O Novo Testamento no sangue representa o sangue. Tudo que passou, Aleluia. tudo que fiz, Aleluia. Nos faz lembrar do amor, do perdão, da graça. O corpo dele que foi dilacerado, o sangue que foi derramado.
Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Você pode dar a mão a essa pessoa que está do teu lado? Nós vamos estar orando agora. Vamos orar por aqueles que foram impossibilitados de estar aqui por motivo de enfermidade. Senhor, nós oramos nesta manhã por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Estão no leito de hospital, como o irmão Francisco. Senhor, alcança, Pai, ele pela tua misericórdia, graça, perdão. Senhor, Pai, eu conto para todos aqueles que estão no leito de hospital. Minha sogra, Dona Esther, Pai. Oh, Senhor. Senhor, que sejam alcançados, Deus. Senhor, a vida da irmã Olga. Senhor Deus, a vida, Pai, da família, Senhor Deus, que perdeu aquela jovem, Senhor. Deus, nós oramos agora, Senhor. Te apresentamos, Deus. Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, pelo privilégio de participar do corpo e do sangue do Senhor. Senhor Deus, fica conosco, Deus. Fica conosco, Senhor, todo o tempo. Vem conosco, Senhor, para a nossa casa. Vem conosco, Senhor Deus, por onde formos. Oh Deus, onde estivermos, o que fizermos, Senhor Deus, só iremos se o Senhor puder ir, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor for. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, nesta manhã. Oh Deus, te louvamos e te agradecemos.